Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, continuemos a meditação do livro de Samuel. Aqui é logo depois do grande pecado que houve com Davi, em que ele apaixonou-se pela esposa de Urias, né? E fez aquele projeto macabro de colocar Urias na frente de batalha e depois deixá-lo sozinho para morrer e ficar com a sua esposa. Uma das coisas interessantes desse texto agora de hoje, que o profeta Natan conta uma história de um rico e um pobre, um que tem muito, outro que tem pouco. Interessante, o detalhe, não se esqueçam, que Deus não corrige a poligamia aqui, né? Não corrige. Por quê? Por que que Deus não corrige a poligamia? Vocês já estão cansados de saber. Porque houve uma revelação moral progressiva. O povo ainda não tinha capacidade de entender o projeto de Deus, que era desde Gênesis. Então aqui, Deus estava formando o povo ainda em outros aspectos mais importantes. Que Deus é único, que se deve adorar só um Deus, entende? Depois é que ele vai chegar, é que vão chegar em Jesus, lá em Mateus 10, e dizer, pode dar divórcio? Não, mas Moisés permitia. Sim, por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio, não foi assim. O homem deixa sua casa, lembra? Então, só com Cristo é que chega o ápice da... Ah, mas por quê? Já está desde Gênesis, porque o pecado cega. Esse é um dos pontos importantes que a gente tem que afastar do pecado. Cega tanto que essa profecia, essa fala de Natan, fez com que Davi ficasse irritado com ele? Não, com o cara da história, né? Esse merece morrer. Ele fez algo muito pior. Nós temos essa hipocrisia, né? Essa hipocrisia de às vezes sermos mais sujos que pau de galinheiro e apontando os erros dos outros. Esse é um ponto muito complicado. Quanto mais você cai no pecado, mais você cega para ver os seus erros, né? Por isso que tem pessoas que não se confessam há anos e anos, décadas. E quando você vai falar, vamos confessar? Ah, eu não sei nem que pecado que eu tenho. Ah, pelo amor de Deus, né? Deve ter mais pecado que qualquer um de aí. E se acha imaculado. Então é muito importante nós tentarmos afastar do pecado, seja qual lá que estejamos passando, né? Tem gente que está no adultério, luta, venha, confesse, peça ajuda para que saia desse maldito hábito, né? De adultério ou desonestidade. Tem gente que tem uma vontade sempre de passar alguém para trás. Isso é importante de se afastar, porque quanto mais você vai mergulhando no pecado, mais cego você fica e menos capaz de ver os pontos que você tem que mudar, você vai ficar. É muito importante a luz do Espírito Santo. E aí, para quem está acompanhando as formações, né, sobre a oração, é aquilo que eu falei, é vir diante de Jesus e se jogar com seus erros, com sua miséria para Ele, porque você não pode sujá-lo, mas Ele vai purificar a sua vida, que é o que Davi pede depois do arrependimento forte, né? Olha que bonito o salmo, continuação do Salmo 50 que a gente começou ontem. Criai em mim um coração que seja puro. Olha, pega essa parte do salmo, quem está com problemas, que está no pecado e quer sair, aqui o Santíssimo fica exposto o dia todo. Pega essa parte do salmo de hoje, vem diante de Jesus e diz: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. O Espírito que nós recebemos no batismo, né? Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Olha que belo, dai-me de novo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. Aqui é outro ponto. Todos nós, quando recebemos o perdão e a misericórdia, nós recebemos uma missão,
que é aprender com os nossos erros e ajudar quem está errando, né? A pessoa que está no adultério e consegue a graça de Deus de sair, ela vai ter que ser luz para outras pessoas, de mostrar: olha, eu também fui capaz, pela graça de Deus, de abandonar esse pecado. Você pode também. Então nunca se esqueça, todo batizado que recebe essa graça do Espírito Santo, recebe a missão. As pessoas, por exemplo, que eu acompanho, um trauma muito pesado, que foram abusados na infância, que não conseguem, às vezes, superar, quando começa a fazer direção espiritual e vai confessando, a gente vai rezando, até que a pessoa supera aquele trauma e consegue viver sua vida. E eu sempre falo: mas espera, essa superação do seu trauma que você teve, pela graça de Deus, impõe uma missão. Porque Deus não permite um grande mal para não tirar um grande bem. E ajudar outras pessoas que foram abusadas na infância, nada melhor do que uma pessoa que foi e superou. Porque a pessoa se sente tão mal, tão suja, que quando ela vê alguém que passou pela mesma coisa, mas que dá uma palavra de esperança, é muito mais forte até mesmo que uma direção de um padre, né? Muito mais. Porque é alguém que passou por aquele problema sério. Então sempre que você recebe a misericórdia, a graça de se abandonar ou superar um trauma, existe uma missão por trás, né? E Davi, arrependido, fica lá em jejum, porque o filho também adoece, né? Fica em jejum, trancado, e era rei. Quem dera se nossos reis e presidentes hoje fizessem jejuns, né? O nosso faz, mas não são todos. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é aquela história do barco. O barquinho que estão os discípulos e vem uma tempestade. O barco começa quase a afundar. Os discípulos começam a ficar desesperados. E veem Jesus dormindo. Quantas vezes na nossa vida o barco fica agitado, né? Uma agitação tremenda, problemas gravíssimos. Passamos por provações que nós pensamos não conseguir sair mais. Quantas vezes nosso barquinho fica à deriva, com as ondas revoltas, né? E é claro, também nós não vamos ser hipócritas, né? Todos nós, quando estamos num barquinho à deriva, cheio de uma tempestade, começamos a ficar desesperados, querer se jogar água fora de dentro do barco para não afundar. Mas não é esse o caminho mais seguro para nós. A primeira coisa que nós deveríamos fazer na hora da tempestade, na hora dos problemas, é vir até Jesus. Eu já disse que quantas vezes eu estava passando por crises pessoais e eu fui na capela e peguei a imitação de Cristo e sempre caía. Toda vez que eu tenho uma crise e eu demoro aí para falar com Jesus, às vezes tenta resolver de outra forma e vai lá e liga para um e tenta fazer aquilo e tenta convencer o outro. Aí eu pego a imitação de Cristo, está lá. Por que demoraste a vir até mim? Por que sofreste sozinho? Imediatamente após a crise, deves me procurar e não tentar resolver contigo, com as suas forças. Essa é a chave, né? Jesus dorme aqui no barco, mas seria mais como uma impressão para nós, porque Jesus está sempre no controle de tudo. Tanto é que Jesus acordou, entre aspas, aqui quando os discípulos chamaram, parou a tempestade, mas perguntou: por que sois tão medrosos? Isso quer dizer o quê? Que essa aparente dormida de Jesus não nos deixa sem segurança, né? Que Ele está no controle de tudo. Deus, o nosso Deus não é um deusinho qualquer. Ele é o Criador do universo. Ele mantém toda a criação num ato só. Toda a criação. Não existe nada
nenhuma criatura, nem nós, nem nada que não seja mantido por Deus por dentro. Não existe nada que seja fora de controle de Deus. Por mais que você sofra, que você não entenda, por isso que é importante pedir sabedoria. Às vezes a gente não entende por que o sofrimento, mas saiba que não está fora do controle de Deus. Não está. Se nós soubermos uma coisa boa para fazer no momento da provação: Senhor, me ensina a crescer neste momento, né? Me ensina a usar deste momento para sair uma pessoa melhor, mais forte. Eu preciso da sua graça, Senhor. E ele ainda continua: ainda não tendes fé? Aumenta a minha fé. Eu não estou sendo capaz de lidar com essa crise no matrimônio, com os filhos. Uma das coisas que eu tenho visto ultimamente, não só como paroquiano meu, mas de pessoas que eu conheço, de amizade, e quem estiver me ouvindo, que tem realmente feito as famílias sofrerem, são jovens que às vezes chegam na idade adulta e tem crise psicótica, esquizofrenia, com violência. Destrói a família, né? Assim, a pessoa tem... Imagina um jovem que o tempo inteiro está violento em casa, é filho, os pais ficam de mãos atadas, não pode ter uma postura muito forte. E não são, interessante que não são poucos, viu? Então eu peço a essas famílias que tem alguém que passa por isso, que reúnam, que invoquem a misericórdia de Deus. Vem, Senhor, vem sobre esse meu filho e minha filha que está em crise, e eu aceito essa dor, essa violência, para a salvação da nossa família. Mas não é um aceito de passividade, né? Um aceito de oferta, porque eu tenho certeza que isso agilizará a passada da tempestade. Quantas famílias, às vezes eu pego pais que estão assim já esgotados. Imagina o filho, acorda de madrugada querendo matar alguém, às vezes quer matar o pai, matar a mãe. Outro dia eu peguei um senhor, estava dormindo na carroça de fora, porque o filho falou que ia matar o pai. Imagina como é que é um drama de uma família dessa. Então eu peço a todos vocês que passam por algo semelhante, que reúnam juntos, rezem juntos, procurem o Senhor o máximo de tempo possível. Venham aqui no Santíssimo, venha a família, reza o terço aqui. Impõe as mãos sobre esses filhos que estão com problema psiquiátrico, né? Impõe as mãos, claro, além do tratamento psiquiátrico, né? Lógico. Mas eu tenho visto também que os tratamentos, não sei porquê, não têm dado grandes melhoras, né? Mas procurem, vai no psiquiatra, vai em outro, mas impõe as mãos, né? Impõe a mão sobre eles, rezem, ofereça toda a dor, todo o sofrimento pela salvação da família, porque isto agrada ao Senhor. Pede para aumentar a fé, pede para tirar o medo. Senhor, tire o nosso medo, né? Nós estamos aqui sob a sua segurança, e eu tenho certeza que essa tempestade vai passar. E tantos outros exemplos, estou falando desse exemplo porque são exemplos que estão se tornando cada vez mais frequentes, né? O outro era um ortodontista meu, em Séries, a família destruída, os filhos já com trauma, a mãe já não aguentava mais por causa e o filho que estava com problema, está com problema ainda, né? Tantas pessoas sofrem tantas, mas não desistam. Olhem para o alto, olhem para o céu. Tudo tem sentido se for para Deus. Não, nós não somos desse mundo. Nós somos feitos para o céu. E se você está passando por isso, por qualquer tipo de provação, não é porque Deus não te ama, Ele te ama muito. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que não está dando nada certo na minha vida? É porque Deus não me ama? Gente, mas quem mais eu conheço que ama, que Deus é apaixonado, que morre santamente, são pessoas que viveram só no problema. Não usem isso de parâmetro, né? Quantas pessoas que eu vou visitar para dar unção dos enfermos, uma miséria, passando por dificuldade, e os filhos, às vezes os filhos falam, essa sofreu demais,
sofreu muito. E a senhorinha diz: não, Deus é bom demais para mim. Não é isso, padre. Eles não sabem o que falam. O tanto que Deus é bom para mim. A mulher sofreu a vida inteira, né? Então não é esse o parâmetro. O reino dos céus está no nosso meio, sim, mas está dentro de nós, no nosso coração. Para poucos, para aqueles que se abrem à graça. E você pode ter maior tempestade fora, mas dentro ter a paz de um filho de Deus que se abandona no colo do Pai, como os grandes santos, né? Senhor, eis-me aqui. Santa Teresa d'Ávila diz que a partir da quarta, quinta, sexta morada, os santos nem importam mais com os sofrimentos. Tanto que você está dentro do castelo, que nenhum tipo das feras entram mais. São cômodos que você fica junto com o seu Criador, intimamente, misticamente. E às vezes ela diz que dá até desejo de sofrer. Essa é uma das falas dela. Então que nosso Senhor nos dê essa graça, pela intercessão de sua mãe, aquela mãe querida, que nós possamos entrar cada vez mais nesse castelo interior, a um ponto da tempestade não nos incomodar mais. Assim seja. Amém.